Poucos dias eu estava atendendo uma pessoa e era um rapaz, ele estava falando sobre a dificuldade de ordenar a vida profissional com a vida em família. E aí ele trazia que quando ele está lá no profissional, quando ele está trabalhando, ele focava tanto no trabalho que ele não pensava na esposa ao longo do dia, não pensava na casa dele, não tem filhos ainda. Mas aquilo ali estava tomando tanto, tanto, tanto a vida dele que ele se desligava completamente de outras realidades. Às vezes uma mensagem, às vezes uma ligação, e nada disso acontecia porque o trabalho dele estava tomando a vida dele. E até quando ele chegava em casa, o fato de emocionalmente o trabalho o chamar tanto e ele se envolver tanto afetivamente, emocionalmente, psicologicamente no trabalho, quando ele chegava em casa, ele ainda tinha os efeitos daquele dia sendo impactado no relacionamento familiar. E aí, quando ele trazia essa realidade, eu me pegava refletindo, enquanto ele falava comigo, eu me pegava refletindo, pensando como que é um grande desafio nós buscarmos saúde emocional, afetiva, psicológica, quando há uma desordem no trabalho em relação à vida familiar, em relação ao lazer. Porque existem pessoas que passam uma vida inteira trabalhando, né? A pessoa não consegue, por exemplo, tirar um momento de lazer com a sua família. Durante a semana um absurdo de horas trabalhadas. Se a gente for parar para pensar, as pessoas passam uma parcela significativa de suas vidas no trabalho, no ambiente de trabalho. Poxa, imagina, você passa ali 8 horas, 10 horas por dia no seu trabalho e 5 vezes na semana. Tem gente que trabalha até aos sábados, aos sábados. Então, essa jornada de 8 horas por dia, 5, 6 vezes na semana, te deixa muito mais dentro do trabalho do que fora dele. E o fato de você ficar dentro do trabalho esse tempo todo é, te faz mergulhar muito mais nos aspectos tensos do trabalho. E óbvio que aqui eu não estou dizendo para você não viver isso, mas é para entender que existe, que a sua vida não é só o trabalho. É para entender que é preciso buscar uma dimensão transcendente nisso para que você, o seu trabalho, se torne também um lugar onde você possa desenvolver virtudes para que quando você estiver no momento de fazer distinção, caramba, hoje eu estou aqui no trabalho, mas agora eu estou aqui com a minha família, mas agora eu preciso desse momento de lazer para que quando essa distinção ela precisar ser feita, você tenha clareza de quais são os momentos que você está vivendo, para que você não transfira uma coisa para outra. Muito mais acontece a transferência do trabalho para casa. Às vezes, se você for parar para perceber que o seu trabalho, né, nós pararmos para perceber que o trabalho ele toma muito mais o nosso tempo e em muitos momentos a gente vivencia na família, a gente leva para a família as tensões do trabalho e perde a qualidade no relacionamento familiar, uma realidade está em desordem porque interiormente você acaba focando mais naquilo que te traz tensão, porque emocionalmente você está mais envolvido com o trabalho que com a família. Quando você chega na família, fica uma deficiência. Tem pessoas que trabalham viajando, tem pessoas que trabalham distante de casa e só chegam à noite. Cara, presta muita atenção nisso, porque quando eu atendi esse rapaz, teve um determinado momento que eu perguntei assim pra ele: para que você trabalha? Para que você trabalha? Isso precisa ter tá muito claro
em alinhado com a tua família, com a tua esposa. Porque, veja, o motivo que te leva a executar algo você precisa ter sempre ele em mente para que o fim último daquela ação ela não seja motivo de desordem ou de distanciamento, mas para agregar cada vez mais. Porque veja, se você trabalha, tem aqueles que falam assim, eu trabalho para a minha família. Se você trabalha para a sua família, se eu trabalho para a minha família, para dar, que a gente fala muito isso aqui, eu trabalho para dar o melhor para a minha família. Tá certo? Eu também trabalho para dar o melhor para a minha família. Mas o que é dar o melhor? Se o dar o melhor é chegar em casa e descontar as tensões do trabalho neles, na família, se dar o melhor é ficar ausente, se dar o melhor é não ser melhor, o trabalho perde o sentido que deveria ter. Porque o ponto não é ficar sem trabalhar. O ponto não é ficar só na família. O ponto não é que você não vai se envolver emocionalmente no trabalho, que você não vai, hora ou outra, fazendo uma hora extra, hora ou outra, se dedicar mais ao trabalho. Não, o ponto não é esse. O ponto é que o trabalho, ele em muitos momentos, ele corre o risco de ter outro sentido quando você não transcende, não desenvolve virtudes, a virtude do trabalho, e essa virtude te torna melhor para você viver bem com os seus, para você pensar nos seus, para você olhar também para as necessidades, da mesma maneira que você se envolve, que eu me envolvo emocionalmente com o trabalho, afetivamente com o trabalho, fico tenso com as coisas do trabalho, eu também preciso me envolver com a minha casa, com a minha família. Até porque você sai de casa para trabalhar para eles. Você sai de casa para trabalhar para dar o melhor para eles. Às vezes as pessoas são tão gananciosas que já têm até uma certa quantia financeira e sabem que, de fato, hoje podem ter um tempo maior com a sua família e não fazem isso. Eu, eu fico pensando assim quando eu estou no trabalho. Caramba, o estar em casa para mim, por exemplo, almoçando, é muito importante. Importante porque eu consigo ensinar para os meus filhos o sentido da mesa. Importante porque eu consigo ensinar para os meus filhos a maneira de comer. Importante que eu consigo ensinar para os meus filhos o que é família. Isso eu fui aprendendo e me parece que tem sido muito eficaz. Porque eu vejo os meus filhos à mesa, eu vejo os meus filhos, hoje o meu filho mais velho, ele já faz uma oração. Porque todas as vezes que a gente vai fazer refeição, a gente faz uma oração. E aí o meu filho, ele decorou uma oração. E ele faz essa oração. E ali a gente reza um Pai Nosso, reza Ave Maria. O meu filho do meio, ele já é aquele que puxa, ele segura as nossas mãos assim e ele quer ver como se ele quisesse. Eu entendo isso de uma maneira velada, né? Que ele traz isso, ele quer dar a mão, quer que todo mundo dê a mão e fiquemos reunidos de mãos dadas, orando de mãos dadas por aquele alimento. Isso não tem preço, isso não tem preço. Nenhum trabalho paga isso, nenhum trabalho. Ah, mas Fred, eu não consigo fazer isso durante a semana. Mas aqui o ponto não é você fazer como eu, nem eu fazer como você. O ponto é refletir o que você tem feito no trabalho e na família. Você é uma pessoa só.
vai ser exigido de você, vai ser exigido a sua presença. O que muito acontece é que às vezes a gente se dedica muito a uma coisa e não se dedica a outra. E eu digo mais diretamente, a gente se dedica muito ao trabalho e não se dedica muito à família. Para quem é pai, para quem é homem, é muito importante você estar nas atividades com sua esposa e com os filhos. Falo isso por eu experimentar aqui, de colocar as minhas crianças para dormirem, de sentar à mesa com eles, de levá-los para a escola. Às vezes, se você pode participar dessas realidades, né, e é um ponto de reflexão aqui, né? Nós estamos no final do ano e daqui a pouco vira o ano. É um ponto de você refletir, porque se você consegue fazer isso, alivia para sua esposa, você tem os seus filhos perto de você, você tem a sua esposa perto de você. Isso é brilhante, porque quando você sai para trabalhar, você consegue, por exemplo, sair para trabalhar de casa, sair para trabalhar mais tarde um pouco e vivenciar a parte da manhã com seus filhos. Vivencie isso, porque isso não vai voltar. Essas realidades não voltam. E eu dizia para esse rapaz que eu atendi, eu dizia para ele assim: olha, não vai voltar esse tempo. Eu falava assim para ele: o amanhã não tem como trazer para hoje, nem o ontem trazer para hoje. O que nós temos é o hoje. E como que eu posso fazer melhor o meu hoje? O que eu posso fazer melhor? Ah, beleza. Eu tenho 8 horas de trabalho. Tá, mas quando eu saio desse trabalho, o que eu saio pensando em fazer? O que eu saio pensando em contribuir com a minha casa? O que eu saio pensando em como eu vou abordar a minha esposa? Em como eu vou abordar os meus filhos? Eu me disponho a brincar, a rolar com os meus filhos quando eu não estou no ambiente de trabalho e estou no ambiente de casa. É essa dedicação, porque se você parar para pensar, 8 horas que você passa no trabalho e, vamos botar assim, 3 horas, 4 horas que você passa em casa, se você senta diante da televisão, o seu filho chega, querendo brincar, e você fala: ah, não, agora não. Então você: ah, agora não, estou no celular. E todos nós fazemos isso. Todos nós temos essa inclinação. Eu também tenho esse desafio. Vivo esse desafio. O celular, às vezes, ele toma, ainda mais que eu trabalho com o celular. Mas veja, se você começa a pensar assim: ah, poxa, eu vou agora, que eu tô aqui em casa, eu vou brincar mais com meu filho. Eu vou rolar com ele no chão. Eu vou fazê-lo rir. Vou fazer a minha esposa rir. Eu vou rir com a minha esposa. Eu vou escutar a minha esposa. Eu vou. Começa o seu trabalho a transcender. Ou vou brincar com meu esposo, sei lá, né? Tô como se eu estivesse falando só para homem aqui, mas não, para as mulheres também. A realidade começa a transcender. Você começa a desenvolver virtudes. Você começa a desenvolver uma capacidade de um olhar mais amplo e, e canalizar a sua energia para o bem. A virtude entra aí. Ah, mas eu estou sendo muito exigido. Eu sou exigido no trabalho, eu sou exigido em casa, eu sou exigido nas realidades que estou inserido. Sim, porque você vai trabalhar e vai ser marido, e vai ser esposa, e vai ser pai. E essas atividades, elas estão conectadas umas com as outras. Quem vai precisar desenvolver isso é você. Quem vai precisar estar com esse olhar criterioso e transcendente para poder contribuir nas realidades que está inserido de uma maneira cada vez mais virtuosa, é você, sou eu. Eu paro para pensar isso todos os dias. Quando eu chego em casa da rua, quando eu preciso fazer um trabalho um pouco mais intenso, eu tenho fontes de trabalho que
Não é só essa aqui na internet, mas aqui também é um trabalho que às vezes eu preciso dormir mais tarde, às vezes eu preciso acordar mais cedo. Agora são 5h40, são 20 para as 6 da manhã. Eu acordei mais cedo para poder estar com você, para daqui a pouco a minha esposa vai acordar, os nossos filhos acordam, a gente toma um café junto e tem que sair para comprar alguma coisa. E eles estão juntos, daqui a pouco eles estão falando assim: papai joga bola comigo, papai brinca comigo, papai faz alguma coisa comigo. Tudo isso acontece junto. Se eu não foco nisso também, me empenho nessa realidade, poxa, fazer um café da manhã para eles, acordar mais cedo, comprar um pãozinho, estar à mesa, eles querem alguma coisa, você vai lá e faz. Daqui a pouco você está corrigindo, daqui a pouco você está ensinando. E nisso você vai também transcendendo. Que quando você está nessa realidade familiar, que você volta para o trabalho com essa sensação assim, caramba, em casa eu também estou presente, em casa também eu estou contribuindo. Da mesma maneira que eu estou contribuindo no trabalho, o meu trabalho tem um sentido para a família, minha família tem um sentido no trabalho, e dentro dessa, dessas duas realidades, quem se desenvolve melhor sou eu, é você. Então, a ideia aqui é você procurar uma vivência saudável entre o trabalho e a vida pessoal. É possível fazer, sim, quando você está com esse olhar transcendente. Procurar fazer lazer, pequenos lazeres com a sua família. Às vezes a gente pega os nossos filhos aqui, a gente vai para um parquezão que tem aqui na nossa cidade. Tipo um parque, é uma universidade, mas é muito arborizado. A gente leva para lá lençol, a gente leva para lá biscoitinho, a gente leva para lá uma almofada e uma caixinha de som que a gente tem. E a gente fica ali. Você tem noção do que é isso? A gente leva a bicicleta das crianças, bola de futebol. Isso é fenomenal. A gente descansa, se desliga daquela atividade intensa de trabalho, se liga aos filhos, o coração descansa, a vida descansa. E aí você se prepara para ir para um trabalho, você se prepara para fazer uma outra coisa e fazer bem. Então, é ter esse olhar nutrindo esses relacionamentos, divertir-se, esse divertimento, mas com trabalho, trabalho com divertimento, e transcender nessas realidades que estão aí para que você, como ser humano, viva e cresça em cada uma delas. O que tu achou desse vídeo? Se tu gostou, deixa aí o teu like, se inscreva no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e com Deus, até mais. Tchau, tchau.